Para começo de conversa, um fóssil é um organismo ou um vestígio de um organismo que passou pelo processo de fossilização. Então, nesse caso aqui, a gente tem alguns fósseis, como exemplo, a gente tem um peixe, a gente tem um invertebrado, aqui no caso uma concha, isso é um amonita, é um parente dos polvos e lulas. Então, se a concha é cortada no meio, e aqui sairiam, por exemplo, os tentáculos desse cefalópode, que é o grupo dos polvos e lulas. Aqui a gente tem uma folha, aqui a gente tem um jacaré fóssil, e aqui a gente tem um coprólito. Coprólito nada mais é do que fezes fóssil. Então, fezes também podem se fossilizar, ou seja, não é o organismo propriamente dito, mas são vestígios que provam que aquele organismo esteve lá. Então, sim, fezes também podem ser fósseis. Então, para começo de conversa, qualquer organismo vivo pode ser fossilizado. Algumas partes, elas são mais fáceis de serem fossilizadas, como ossos ou dentes, que são duros, então eles conseguem se preservar mais fácil. Mas também a gente também pode preservar tecido mole, por exemplo, vasos sanguíneos, órgãos. Claro que não vai ficar aquela coisa perfeita como a gente conhece um coração, mas você vai ter indícios de que aquele órgão já esteve lá por análise realmente do sedimento fossilizado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma múmia ser um fóssil, existem fósseis que são múmias? Existem. Por exemplo, quando a gente encontra um mamute no meio da Sibéria, ele passou por um processo de fossilização chamado mumificação, que nada mais é do que a perda de água por causa do congelamento, e esse organismo, no caso esse mamute, ele foi preservado no gelo. Então, é um processo meio estranho, porque normalmente quando a gente pensa em múmia, a gente pensa em um ambiente completamente quente, como o Egito, mas esse processo se chama mumificação. Então, sim, existem múmias que são fósseis. Só que por que as múmias do Egito não são fósseis? Porque um ser humano fez esse processo de fossilização e transformou o cadáver, no caso um faraó, por exemplo, em uma múmia, ou seja, foi um processo artificial que conferiu essa preservação para que esse organismo pudesse se preservar ao longo dos anos. Então, para ser um fóssil, tem que ser de forma natural essa preservação.